programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. Fechaduras que combinam com o seu projeto. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E Energisa, nossa energia sempre com você. Prezado cidadão real, prezada Isabela. Bem, como vamos? Muitas atividades nessa manhã, nesse dia de hoje? Intensas, Isabela. Hoje é um daqueles dias intermináveis. Começamos já nas primeiras horas nos reunindo na sede do batalhão, do 11º Batalhão da Polícia Militar, com outras autoridades, conversando justamente sobre uma questão que desdobraremos aqui no programa e de interesse geral, uma questão que o CONSEG, mais uma vez, se lança na busca e na perseguição, sobretudo no que se refere ao espantoso e trágico número de vítimas fatais no trânsito. Nós abordaremos essa questão aqui com convidados ilustres, evidentemente, que trarão muito conteúdo sobre essa questão. Mas eu quero elogiar primeiro o seu figurino. Você gostou? Você está muito bem. É do meu próprio armário. As Do pessoas seu não próprio acreditam. Olha só, Você você que quiser investir aqui no programa do Cidade Real, vestir o apresentador, me vestir, Muito nós somos bom, um programa Isabela. aberto. Muito Fique à bom. vontade, estamos esperando você aqui no Cidade Real. Muito bom, Isabela. Você sempre com a visão comercial. Tem que aproveitar a oportunidade. E você dá o contraste, você traz uma imagem sóbria, né, uma imagem serena, uma imagem compenetrada, ao contrário, por exemplo, do apresentador. Mas as suas camisas já são clássicas. As pessoas perguntam, ligam pra cá amanhã, ó, o call center aqui da TV Zoom bomba. Onde o Zuri comprou aquela camisa? Onde o Zuri comprou aquela gravata? É mais do que o guarda-roupa das novelas na terça-feira da Puxa, TV Zoom. Isabela, você, se não fosse a pessoa que eu estaria achando que você estava sendo irônica comigo, Não, mas eu jamais. tenho certeza que você está sendo verdadeira. E aí, conforme informamos, nós vamos tratar desta questão neste programa. A situação do nosso trânsito é de tal forma caótica que entendo ser o principal agente de estresse diário. Quer seja você motorista, quer seja pedestre, quer seja até caronista, que é uma qualificação que eu aqui inventei para essa condição, mas na realidade traz estresse a todos nós que diariamente nos inserimos nesse sistema que é muito dinâmico. As medidas para que esta questão seja amenizada, seja tratada, seja ordenada, Isabela, passam por questões técnicas, especialmente na área da engenharia de trânsito. O problema é complicado, é multidisciplinar e merece ser tratado desta forma. Sabemos que a autarquia de trânsito não dispõe ainda dessa estrutura técnica e de pessoal para fazer frente a essas questões que realmente estão tomando proporções absolutamente intoleráveis em nosso município. Agora, o que nós precisamos é poupar vidas, é reduzir o número de vítimas fatais no trânsito friburguense. Há 5 anos, estatisticamente, o trânsito em Nova Friburgo mata mais do que os homicídios. Não é possível convivermos com mais essa tragédia diante de tantas outras que aconteceram. A vítima do trânsito, inclusive, Isabela, ela tem um perfil diferente daquelas por homicídio, que via de regra já tem algum histórico com a criminalidade, seja pelo envolvimento com tráfico de drogas, por crimes passionais e de outras naturezas. A vítima do trânsito nem sempre. Basta nós constatarmos que, ao encontrarmos uma ocorrência dessa, por vezes nos deparamos tristemente com alguém conhecido, um colega profissional, um pai de família, um parente, e quantas mães já não viram seus filhos também vitimados. Então é um quadro absolutamente desgastante, eu diria até deprimente, e que precisamos reverter esta situação num primeiro momento em nosso município. Por isso, teremos a oportunidade de conversar com uma especialista no assunto, que conhece bastante da matéria, e com o seu assessor, especialmente convidado para esta... Eu não me controlei. Para esta ocasião, um assessor de veras conhecido pela comunidade friburguense, que em alguns momentos vai somente dizer algumas palavras
monossilábicas. Silábicas. Exatamente. Tentando aí trazer apoio a convidado especial. Correto, Isabela? Corretíssimo. Então tá bom. Com a proteção de Deus e a certeza absoluta da sua audiência, seja bem-vindo à nossa Cidade Real, contando com o indispensável apoio financeiro de Águas de Nova Friburgo, Energisa, Stam Metalúrgica e Gazone Planejados, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo neste dia 3 de junho de 2013. Muito bem, dando sequência então ao nosso encontro de todas as segundas-feiras, trazendo sempre temas do seu interesse, temas de utilidade pública, conversaremos mais uma vez sobre essa questão que entendo ser uma pauta permanente do programa Cidade Real, o trânsito e seus desdobramentos. Mas, como você já está se acostumando, na abertura do programa, nós apresentamos o quadro Manual do Cérebro, que tenta explicar, inclusive, como esse cérebro funciona diante das situações que ocorrem no trânsito. Será que ele pode ser programado? Será que ele pode ser treinado? Será que ele pode ser controlado para essas situações? Vamos juntos acompanhar. Olá, Zuri. Estou aqui com o professor Carlos Magliano e o tema do programa de hoje é trânsito, transporte, esse vilão da rotina dos friburguenses. E a pergunta para o Manual do Cérebro é, Carlos, de que forma o conhecimento sobre o cérebro nos ajuda a educar nossas atitudes? Como o trânsito, por exemplo. É possível unir essa coisa da PNL ao trânsito, à educação? Claro que sim, Isabela. Boa noite, Zuri. Boa noite aos nossos amigos telespectadores. Se eu perguntar a você aonde é a sua mente, provavelmente você vai dizer que é aqui, não é? Não, aqui é o seu cérebro. A sua mente está no corpo todo. Nós somos um sistema. Desde a ponta do seu dedão esquerdo do pé até o alto da sua cabeça, ali está a sua mente, ali está a sua inteligência, porque ali está o seu corpo. Nós somos um corpo, um sistema. E aonde eu mexer no meu corpo, eu estou mexendo em mim, na minha inteligência, na minha mente. O que eu quero dizer com isso é que, assim como o nosso corpo é uma mente, é um sistema só, também a nossa sociedade é. Eu tenho que ter a consciência, eu tenho que ter a educação mental de que tudo que eu faço, toda violência que eu tenha, ou todo comportamento que eu decida ter na rua, eu estou afetando não só a mim, mas a todas as pessoas ao redor. Isso é uma atitude de segurança pública, é uma atitude da verdadeira política, porque se nós voltarmos no tempo, Isabela, e nós verificarmos a origem da palavra política, é exatamente essa preocupação com a coisa pública, com o que é de todos. E o trânsito é algo que é absolutamente de todos, de todo mundo. Eu, quando decido dirigir um carro, quando eu saio na rua com o meu carro, eu tenho que saber que eu estou e posso envolver muitas pessoas nisso, porque tudo é um grande sistema, assim como o meu corpo é. Os gregos que criaram também a palavra política, que significa cuidar da coisa pública, também criaram a palavra idiota, que significa aquele que se preocupa só com ele mesmo. Então, na verdade, idiota é o contrário de político na literatura grega, porque quando eu decido que eu sou a pessoa mais importante, onde eu estiver, seja no trânsito, seja na minha família, eu estou tendo uma atitude puramente idiota, uma atitude de olhar só para mim mesmo. E isso faz com que a minha contribuição com a sociedade
caia. Agora você imagina se todas as pessoas decidirem que serão idiotas, que cada um vai trabalhar a partir do seu próprio umbigo. Então a sociedade acaba. Nós precisamos entender e colocar isso até na mente, na programação mental das crianças. Desde cedo, a escola deve ter educação para o trânsito, porque isso faz com que a pessoa crie essa noção de sistema, essa noção de cidadania. É importante que a gente decida isso na nossa vida. Eu sou um sistema, eu faço parte de um sistema. E o que eu faço para mim, eu atinjo as outras pessoas ao redor. Há uma frase que diz: que mundo nós queremos deixar para nossos filhos? Devemos deixar um mundo bom para os nossos filhos, mas antes devemos ver que tipo de filhos estamos deixando para o mundo. E esse tipo de filhos vai passar pela nossa educação sistemática, ou seja, a noção de que eu faço parte de um grupo, de um núcleo, e no trânsito principalmente. Certo, Carlos. Incrível ver como a PNL faz parte da nossa rotina e de todos os temas, inclusive aqui do Cidade Real. Se você quiser participar, enviar a sua sugestão ou pergunta aqui para o Manual do Cérebro, escreva para nós, programacidadereal@gmail.com. É com você aí, Zuri. Professor Carlos Giacomo Maliano Neto, profundo conhecedor de programação neurolinguística, semanalmente tenta, através de um quadro de curtíssima duração, explicar os mistérios que envolvem o cérebro. Até porque o quadro tem esse título, o Manual do Cérebro. Então, hoje, modernamente, se entende que é passível de treinamento, é passível de conhecimento, é passível darmos instruções para o nosso cérebro, como todo bom manual faz, de maneira a regular, sobretudo, o nosso comportamento em sociedade, especificamente neste momento no que se refere ao trânsito. Um forte abraço para você, meu amigo, pessoa extremamente competente, querida, que já começa a ter o seu fã-clube, evidente, depois de algumas aparições aqui no programa Cidade Real, estará conosco na última segunda-feira do mês de julho, trazendo um pouco da sua sabedoria sobre essa questão. Um beijo também para a querida Adriana, que já se encontra em plena recuperação. E já peço a sua concorrida participação pelo telefone 259-2003 ou acesse-nos, muito bom, pelo e-mail programacidadereal@gmail.com. Converse com os ilustres convidados que vieram aqui trazer luz sobre esse assunto e concorra ainda nesta edição ao sorteio destes 2 sensacionais prêmios. Não são brindes, são prêmios. À direita do seu vídeo, esta linda bolsa, realmente chiquérrima, muito bonita e que é objeto de desejo das 13.587 mulheres, eu não sei de onde eu tiro esse número, que nos assistem nesse momento. Especialmente minha irmã Rosiane, que está no conforto do seu lar, juntamente com meu querido cunhado, que não descansou enquanto não fizesse uma assinatura da TV local para me assistir semanalmente, o que eu agradeço penhoradamente, mas eu sei que na realidade você também é um tremendo de um canalha. Esta bolsa, que já despertou grande interesse das pessoas que estão aqui, ela realmente é ímpar. Luxo, bom gosto, requinte e, sobretudo, leveza, que vão, com certeza, oferecer a você, mulher friburguense, um lugar de destaque. É uma bolsa que tem detalhes com finos acabamentos, conforme o nosso cinegrafista criativo, PR Veiga, mostra nesse momento, material de excelente qualidade e que semanalmente nos é oferecido pela gentil Suzy Caterine Torres, pessoa fantástica, pessoa inteligente, audaciosa e que, percebendo a marca do programa Cidade Real, agregou a sua marca
também ao programa, o que realmente também nos traz muita satisfação e, sobretudo, a oportunidade de premiar e oferecer um brinde, um prêmio para os nossos telespectadores. Você, quero ser bem enfático nesse momento, telespectador querido, que está precisando recuperar o seu lugar no leito do quarto conjugal. Semana que vem temos o Dia dos Namorados. É a oportunidade que você tem de reaver o seu espaço. Você que está dormindo, por exemplo, na sala, terá plenas condições de oferecer esta bolsa. Nesse momento, os convidados, inclusive, não se contêm face à extrema versatilidade do apresentador. Não quero dizer com isso que ele esteja se vendo nessa situação. Muito pelo contrário. Mas, na realidade, este produto permite esta recuperação do território. Você também pode conhecer os produtos da Caterines acessando o site www.caterines.com.br, que oferece toda a linha de bolsas, carteiras e óculos. Em breve, você poderá, além de conhecer os produtos, adquiri-los via internet. Sensacional! Como também, vejam, no mês de junho, o programa Cidade Real é um programa romântico, aproxima corações. A Hot Hill, que é uma loja que se destaca pelo portfólio, esse nome já encantou muita gente, é um nome diferenciado, que lhe permite conhecer também uma linha repleta de produtos sensuais. A Hot Hill fica localizada ao lado da Rodoviária Sul, atende pelo telefone 2533-1881. Você pode conhecer também os produtos da Hot Hill acessando o site www.hothill.com.br. O nosso convidado, nesse momento, já anota esses dados, porque ele está numa missão impossível, quase, e eu estou com firme propósito de ajudar ele nessa recuperação. E, além disso, a Hot Hill tem uma loja muito bem planejada, confortável, com funcionários e funcionárias treinadas para atendê-lo da melhor forma, estacionamento próprio e mais. Os produtos da Hot Hill, os mais de 1.500 produtos do seu catálogo, são certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Hot Hill revende os produtos da Hot Flowers, que é uma fábrica nacional especializada nessa questão. Agora, precisamos mostrar que estaremos sorteando este kit de produtos sensuais. Eu não posso revelar o conteúdo, eu fui aqui impedido de mostrar o outro lado da embalagem pela nossa censura interna, mas eu devo dizer que é realmente motivador. Querida telespectadora, falo para você agora, você que está tentando reacender aquela chama que já está se apagando na sua cara metade. Está mais para braseiro do que para chama. Esse kit realmente vai permitir este momento, esta oportunidade. Realmente esse kit é sensacional e vai lhe trazer momentos inesquecíveis na próxima semana, quando se comemora o Dia dos Namorados. Muito bem. Feita essa apresentação, qualquer dia esse programa ele vai ter a sua pauta invertida, porque além de mostrar para vocês o que estamos aqui trazendo, me divirto muito com essas ocasiões. Quero mandar um abraço para Rui dos Prazeres Benvenuti. O nome dele é exatamente esse, proprietário da Hot Hill. Não tem nome mais adequado ao proprietário de uma loja de produtos sensuais. Um beijo para você, um abraço para você, com todo carinho, também para a dona Maria Lúcia, que lhe atura há mais de 30 anos. Ela realmente também vai ser canonizada em breve. Bom, querida Daniela, é uma grande satisfação recebê-la aqui.
você que tem muito a contribuir sobre essa questão, tem grande experiência no setor, conhece muito da matéria e hoje, numa reunião que fizemos durante toda a manhã no batalhão da Polícia Militar, você pôde nos oferecer todo o seu conhecimento acerca da questão. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Boa noite, Zuri. Boa noite aos telespectadores do Cidade Real. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ter retornado a Friburgo. Sem dúvida, você que esteve conosco, para aqueles que estiveram no 7º Fórum de Segurança, Daniela fazia parte do grupo da Prefeitura de São José dos Campos, que veio trazer aqui um caso de sucesso a nível nacional no que se refere justamente a essas questões do trânsito. E também estamos recebendo meu querido amigo, professor, escritor, conferencista, músico, poliglota, teólogo, professor de filosofia. E nessa condição, o cartão que ele me apresentou foi de presidente do CODENF. Querido Ricardo Legrube, seja bem-vindo, cara. Boa noite, Zuri. Muito obrigado pelo convite novamente para estar no seu programa. Hoje, para conversar um pouquinho sobre as ações do Conselho de Segurança, o CONSEG, no que diz respeito ao seu mandato como presidente dessa instituição, 2013, 2014, quando a gente vai se debruçar mais uma vez sobre a questão que nos preocupa a todos, friburguenses, que é não apenas as questões relacionadas ao trânsito, à mobilidade urbana, mas, sobretudo, especialmente, à violência e aos números alarmantes, preocupantes, decepcionantes, em certo sentido, que nós temos com relação às vítimas, especialmente as vítimas fatais no trânsito no nosso município. Obrigado pelo convite. É um prazer, meu amigo. Daniela, você até o final do ano passado fazia parte de um departamento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos que se tornou, conforme disse, um case de sucesso a nível nacional. Para que vocês tenham dimensão da comparação, São José dos Campos tem 660 mil habitantes, portanto, mais do que 3 vezes a nossa população, tem mais de 400 mil veículos registrados no Detran local, 4 vezes o nosso número, entretanto, tem índices bem menores de vítimas fatais no trânsito, mostrando que é possível se tratar dessa questão e poupar vidas. E, nesse sentido, você hoje colocava uma questão muito interessante, que é pela qual eu quero começar a nossa conversa, que é o respeito pelo espaço público, o respeito pela rua. Esse processo, esse projeto, essa campanha que resultou em resultados, para ser redundante, absolutamente favoráveis em São José dos Campos, começou por aí, mostrando às pessoas o respeito pelo espaço público. Como a questão se desenvolveu? Bem, Zuri, na verdade, eu acho que começa por várias frentes, e essa foi uma das frentes. E inerente à questão do respeito ao espaço público, a fiscalização é muito importante e a engenharia é muito importante. Então, além de você lembrar as pessoas que a rua é de todos, a rua é minha, mas a rua também é sua, é de todos os friburguenses. A rua é nossa. A rua é nossa. E aí a gente precisa respeitar todo mundo que está lá. Todo mundo tem pressa, todo mundo quer chegar ao seu destino, todo mundo tem os seus compromissos, mas assim, se eu estou de carro e se o pedestre está lá a pé, está naquela condição, por que não deixá-lo atravessar na faixa, que é o espaço dele, que é o espaço reservado a ele, é o que a sinalização lhe confere enquanto pedestre? Eu paro, a pessoa vai atravessar em no máximo 15 segundos a rua, quer dizer, isso não vai atrasar o meu dia. Então, é uma gentileza que gera gentileza, é uma cordialidade que acaba gerando frutos para todo mundo. Então, a importância de se respeitar a rua, Zuri, começa dentro de casa. Se eu respeito o espaço dentro de casa, eu respeito o espaço fora do meu portão. Então, é isso que eu acho que é o conceito que todo mundo deve ter em mente sempre. Se eu estou ao lado de alguém que está com pressa, ou que quer passar, ou que está de bicicleta, está num veículo mais lento que o meu,
por que não deixá-lo passar? Por que não dar espaço? Então, acho que é isso que é importante, é isso que a gente precisa refletir. Você coordenou dentro desse grande projeto de São José dos Campos. Aliás, nós estivemos visitando a cidade ao tomarmos conhecimento que realmente a prefeitura, em parceria com um órgão internacional, foi muito bem sucedido. E muitas das ações, inclusive, já completam 7 anos esse ano. E você coordenou com brilhantismo e competência o núcleo de educação no trânsito. A questão realmente passa por aí, por cultura, por mudança de comportamento, ou é preciso, num primeiro momento, um tratamento de choque através da fiscalização? Eu acredito, São José teve uma receita, realmente atuou em várias frentes. Não foi uma determinada ação isolada e nem foi a curto prazo. Isso é muito importante que todos tenham em mente. É um trabalho que se dá a médio e longo prazo. Então é importante que se comece. Eu acho que Friburgo tem inúmeros méritos e entre esses méritos é essa vontade de mudar essa realidade. É possível mudar. São José mudou, realmente hoje São José é referência nacional nessa área e é importante, mas começou lá atrás. Então, quando começou, atuou em várias frentes, inclusive na fiscalização. Quais eram as dificuldades do início? Eu não estava lá no início, porque isso aconteceu em 2006, mais ou menos. Foi quando foi assinado essa parceria, essa consultoria com esse órgão internacional que você citou. As pessoas na rua não entendiam bem qual era aquela proposta. Então, tinha uma série de ações. E aí foi se colocando aquilo ao longo dos anos e aos poucos para a população. Zuri, o que eu garanto para você é assim, hoje a gente vê a cada ano as infrações diminuindo em São José. Então eu afirmo com muita certeza, com muita tranquilidade, que a cultura da segurança viária foi instalada naquela cidade. Você pode ter certeza disso. Hoje existe a multa, existe a infração, com certeza. Só que ao invés de o radar marcar numa via que tá determinada para você andar no máximo a 60 por hora, o carro está andando a 61, a 62, a 65 e não a 70, 80 como nós vimos no passado. Então isso é muito importante. A velocidade está reduzindo, os acidentes estão sendo menos violentos e isso é muito importante. Isso quer dizer que as pessoas têm sim entendido a mensagem que a prefeitura está passando. Outra questão que você também destacou, numa reunião que teve a participação de várias autoridades, o professor Ricardo vai dar notícias desse momento, é o cuidado que também foi destacado no que se refere à ocupação dentro do veículo. Eu achei aquela parte muito interessante e gostaria dos seus comentários a respeito de cinto de segurança no banco traseiro, os cuidados com os objetos dentro do veículo e também, na sequência, que você abordasse o trabalho sensacional que foi feito nas maternidades aqui. É um negócio espetacular. Eu acho que a cultura da educação de trânsito, Zuri, passa pela informação. E o que falta é informação. Se as pessoas tivessem conhecimento do perigo que é elas estarem dentro do veículo, na condição de passageiros, sem o cinto de segurança, elas usariam muito mais o cinto do que hoje é usado. Hoje, nós temos um índice alto no Brasil de utilização dos cintos no banco da frente. Então, o motorista usa o cinto e quem está ao lado sempre está usando. O problema são as pessoas do banco de trás. Então, assim, é importante que todos que estejam dentro do automóvel, dentro do carro, estejam presos, né? Eu vou falar exatamente do jeito que eu acho que as pessoas entendem. Tudo que está dentro do carro tem que estar preso. A criança tem que estar na cadeirinha, se tem menos de 1 ano, ela tem que estar no bebê conforto. Esse bebê conforto tem que estar colocado, virado de costas para a direção que o carro vai. Então, o bebê vai andar, sim, de costas pro banco. Por quê? Porque a melhor posição é a posição mais segura, que essa criança vai estar instalada dentro do carro. A partir de 1 ano, ele senta na cadeirinha até 4 anos.
E aí, depois de 4 anos, ele está no assento de elevação. Enquanto as crianças não colocarem os 2 pés no assoalho do carro e não ficarem com os 2 pés posicionados no assoalho do carro, ela não pode transitar no banco da frente, nem transitar com o cinto de segurança. Então, ela precisa do assento de elevação. É até mais ou menos 7 anos e meio. Todos os ocupantes do veículo precisam estar presos. Uma pessoa solta no banco de trás se transforma literalmente num elefante que é arremessado de trás para frente no caso de uma batida de frente desse carro. E aí ela pode sim matar o ocupante que está preso no banco da frente do carro. Então isso é muito importante e as pessoas não têm conhecimento disso. Eu não ando dentro de um veículo se tem gente solta no banco de trás. Essa pessoa que está atrás vai ser jogada, vai ser arremessada contra mim numa velocidade muito grande que o carro vai estar, que seja a 60 km por hora, que é o mínimo que se transita aí na maioria das vias, e aí essa pessoa vai me matar. Então não pode andar nos carros sem estar preso no banco de trás. E por conta disso, também em São José, os recém-nascidos não saem da maternidade se não forem devidamente conduzidos por um bebê conforto. É assim que acontece? Na verdade, a gente orienta, né? Nós estamos dentro das maternidades, São José dos Campos tem 4 maternidades hoje, e aí a gente está diariamente com uma equipe dentro dessas maternidades orientando esses pais que acabaram de receber um bebê. Então, esses pais recebem todas as orientações, a gente tem um manual que explica tudo isso, que relata, inclusive, assim, é a segurança do bebê, então nós precisamos estar atentos. Enquanto esse bebê não tiver 1 ano, ele tem que estar no bebê conforto. E a gente faz isso diariamente, assim como a gente faz com os idosos, assim como a gente faz nas escolas, assim como a gente faz nos bares à noite. E dentro dos ônibus, como funciona o programa? A principal reclamação em São José com relação aos ônibus parte principalmente dos idosos, que reclamam da falta de educação da maioria dos adolescentes, né, dos estudantes, na maioria dos casos, e principalmente com relação ao som alto. Então, hoje os aparelhos eletrônicos, os celulares, que cada um quer ouvir a sua música, mas não usa o fone de ouvido. E nós criamos uma campanha em São José que, se você quer ouvir o que você está afim, você tem que usar o fone de ouvido. Então, quem ouve o que quer, usa fone de ouvido. Nós colocamos vários adesivos dentro de toda a frota do município, alertando essa população. E a gente tem uma trupe de teatro que entra dentro dos ônibus, conta uma historinha rápida, engraçada, com violão, com pandeiro, e desce no próximo ponto, com o ônibus em movimento, sobe num ponto, conta a historinha para quem está lá dentro, pede a atenção aos assentos reservados, pede a educação para as gestantes, as pessoas com deficiência, aos idosos. Então, assim, pede que lembre que tem os assentos que devem ficar vagos, ou mesmo, se os assentos estiverem já ocupados, que o mais jovem levante para dar o assento para quem é mais velho. É uma questão de gentileza, é aquilo que eu estou falando desde o início. A gentileza gera gentileza, então é importante que todo mundo participe disso, é importante que todo mundo entenda isso e seja cordial com o outro. É isso que a gente espera no trânsito, Zuri. E os trabalhos também de uma certa natureza até difíceis, que vocês também, que o departamento realizou junto aos bares, porque é algo complicado você abordar alguém que esteja no bar pedindo a ele para trocar aquela caipiríssima por uma água mineral, né? Como foi feito, qual foi a linha que vocês trabalharam nesse sentido? A intenção sempre foi fazer a forma descontraída, ir até para o próprio comerciante, Zuri, porque o comerciante acaba sendo um parceiro da prefeitura a hora que ele abre as portas e deixa a equipe de teatro entrar e fazer a apresentação do sketch lá dentro do teatro, do bar. Do bar. Então, qual é a intenção? A intenção é fazer com que aquele cliente se mantenha vivo. Então, para o comerciante é importante. Para o comerciante é interessante que o cliente vá e volte em segurança, senão ele não volta amanhã, certo? Então, o que nós fizemos? A ideia é contar uma história também bem rápida, que não dure mais do que 10 minutos. A equipe de teatro entra, também muito animada, numa história engraçada. A maioria das pessoas, eu acompanhei durante muito tempo, então a maioria para, ouve, aplaude.
as pessoas gostam da informação, as pessoas gostam da atenção. Está todo mundo tomando seu chopp, está todo mundo tomando a sua caipiríssima, quer dizer, as pessoas têm essa consciência, mas o importante é que elas tenham consciência de que elas podem ligar para um táxi e voltar de táxi para casa. Ou entre ali os amigos que estão presentes, que escolha um que naquele dia não beba e que de repente na outra vez beba e deixe o outro sem beber. Então escolha o amigo da vez. Então assim, é você dar a opção. Então a gente distribui um material nesse momento onde você tem a opção dos rádios táxis, do transporte coletivo, qual é a informação que precisa, qual é a linha que passa por aquela região e também a questão de valorizar aquela pessoa que foi escolhida naquele dia para que não tomasse a bebida alcoólica. A questão do álcool, Zuri, é fundamental hoje no nosso país. Ninguém deve beber e dirigir. E a gente precisa lembrar disso, precisa ter essa consciência, inclusive dentro de casa. Sem dúvida. O ilustre companheiro... Eu sei, cara, eu sei que em dado momento a vingança virá. Claro. O troco será dado. É questão de tempo. É questão de tempo, você sabe disso. Mas imagina o seguinte, você como educador, professor, acompanhando essa explicação da Daniela, em que se muda comportamento através da educação. Evidente que outras medidas precisam ser adotadas e o professor Ricardo vai explicar a partir desse momento do que trata o nosso programa do Consegue, no que se refere à redução da violência no trânsito. Zuri, na verdade, diante do consenso que há no município sobre essa realidade difícil que nós enfrentamos com relação à perda de pessoas vitimadas pelo trânsito, o Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, tem se debruçado sobre essa questão já há algum tempo. O Fórum, inclusive, de Segurança, o 7º Fórum no ano passado, já tratou dessa questão de maneira bastante detida e especializada. Procuramos ouvir, não é, tanto casos de sucesso nesse tipo de empreendimento, como também a voz de autoridades que estão diretamente ligadas à questão, especialmente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que faz lá o primeiro atendimento, a polícia que, de certa maneira, acompanha causas, responsabilidades e tudo mais. Eu tenho dito, e nós temos dito isso, na verdade, ao longo desse tempo, que a primeira questão que nos preocupa muito é a falta absoluta de informação que nós temos no município sobre a realidade do trânsito. Na verdade, nós temos falta de informação sobre uma série de questões no município, né? Essa não é uma cultura que nós cultivamos ao longo da nossa história, a de catalogar informações, de coletar dados, tratar de maneira técnica e científica esses dados, de modo que a gente possa produzir um diagnóstico sobre a situação. E como a palavra diz, um diagnóstico ele é também o ponto a partir do qual se geram estratégias de intervenção, de ação, para que possa minimizar uma determinada realidade, curar uma determinada doença ou qualquer coisa semelhante. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante sobre o qual a gente deve se preocupar, a questão da informação. E esse é também o primeiro ponto que o CONSEG tem se esforçado por coletar esses dados, junto ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, o Hospital Raul Sertã, o Instituto Médico Legal, uma série de outras entidades e equipamentos públicos que tratam das vítimas do trânsito, né? Já dizia um grande teórico da administração, da gestão, que só é possível administrar uma determinada situação se a gente tem informação capaz de mensurar, de medir essa situação. E é em busca disso, em primeiro lugar, que nós estamos. Há alguns esforços nesse sentido. No ano passado, por exemplo, o CONSEG, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, conseguiu fazer um balanço preliminar da situação que muito nos preocupou. Né? Os números são, de fato, muito preocupantes. Como você disse na abertura do programa, nos últimos 5 anos, em Nova Friburgo, se morre mais no trânsito
do que em situações de homicídio, por exemplo. Isso é absolutamente inaceitável. Inaceitável, exatamente. E aí eu quero só fazer referência ao que a professora Daniela disse há pouco sobre a questão da rua, né? A cultura brasileira, infelizmente, com relação à coisa pública, de uma maneira geral, e a rua é o símbolo maior disso, é lamentavelmente muito pobre. No Brasil, a gente confunde o público com o privado o tempo todo. Por exemplo, se você adverte um motorista em fila dupla, não é? Que ele está em fila dupla, muito provavelmente a resposta de pronto que ele terá será: a rua é pública. Mas na fala dele, ele na verdade está dizendo que a rua pertence a ele, né? O fato de ser pública significa que pertence a todo mundo, mas antes de pertencer a todo mundo, pertence ao indivíduo em particular. Isso naturalmente tem a ver com o tipo de colonização que nós herdamos, o tipo de política em relação àquilo que é público que nós herdamos da nossa colonização portuguesa. E aqui não é essa questão em si, mas é preciso mudar essa cultura. E além da informação, a gente só consegue mudar a cultura quando a gente investe em procedimentos de prevenção, conscientização, comunicação, educação. Não é? É preciso que a população conheça. A Daniela mencionou, por exemplo, o risco que é andar no banco de trás sem o cinto de segurança. Um risco para aquele passageiro e para os outros ocupantes do veículo, né? Mas esse tipo de informação, para um leigo, ele não é absorvido de maneira natural, ele não intui simplesmente aquilo. É preciso que alguém diga, que alguém mostre, que alguém, por mecanismos mais variados possíveis, pela televisão, pelo rádio, pela esquete de teatro, pelo que seja, né? Alguém mostre que isso acontece dessa forma. E aí eu acho que uma parceria muito importante, além dos comunicadores, do pessoal especializado em propaganda, em marketing, é uma parceria com a área de educação, tanto a rede pública quanto a rede privada. Já passou do tempo de nós elegermos uma determinada faixa etária e todos os anos trabalhar diuturnamente, regularmente, com crianças e adolescentes, não é? Que são hoje atores do trânsito, na qualidade de passageiros, de pedestres, passageiros de ônibus, ciclistas em muitos casos e assim por diante. Pessoas que interagem no trânsito, estão numa situação de vulnerabilidade porque não estão dirigindo um veículo e, portanto, devem respeitar o espaço do automóvel, mas serem, pelos motoristas de automóveis e outros veículos, também respeitados. É essa dinâmica que, por meio da educação, e como tudo em educação, os resultados não acontecem com meses, ou algum ano ou 2 anos, né? Acontecerão ao longo de uma década, de mais tempo. Mas se a gente não começar, é um ano a mais que a gente perde. É um ano a menos que a gente tem para trabalhar. Então é preciso começar agora. E por fim, Zuri, eu vejo também que além de informação e educação, é preciso hoje já, a partir de já, que a gente tenha procedimentos de fiscalização eficientes. E aí a Polícia Militar e a Autarquia de Trânsito, no caso a Altran em Nova Friburgo, elas devem agir de maneira cooperada. E a gente viu hoje, por exemplo, na nossa reunião que aconteceu pela manhã, como vimos em outras oportunidades, uma boa vontade muito grande, uma disposição, disponibilidade do comando da Polícia Militar local, do Corpo de Bombeiros, da autarquia, né? Aparece uma concordância, uma unanimidade de que é preciso agir. O motorista que hoje dirige embriagado, que dirige sem habilitação, que dirige com um veículo em mau estado de conservação, ele deve ser autuado, ele deve ser punido, ele deve ocorrer sobre ele uma intervenção do Estado, sim, porque ele não passará por um processo de educação imediatamente, né? Não dá mais a conversa simplesmente. Ele é um indivíduo maior, responsável pelos seus atos,
ele precisa entender que ele está dirigindo um veículo automotor e que aquilo se transforma num passe de mágica, numa arma, não é? E ele precisa ser responsabilizado. E aí tem um caráter pedagógico, porque quando eu percebo que alguém foi responsabilizado, eu já me preocupo em agir de maneira correta para não ser punido e prejudicado eventualmente, como foi alguém que eu conheço. Então, em linhas gerais, é isso: informação, conscientização, prevenção e fiscalização. Muito bem. Esse programa de redução da violência no trânsito, que está sendo coordenado pelo professor Ricardo Lengruber, está sendo discutido e debatido com as autoridades. Tivemos uma segunda reunião que tratou dessa questão e outras acontecerão. Além da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da UTRAN, também estão envolvidos a Secretaria Municipal de Ordem Urbana, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e também, para nossa grande satisfação, a FAOL, que entende a sua importância, a sua participação nesse sistema dinâmico e comparece e se disponibiliza para também trabalhar nesse sentido. Nós temos atores que estão empenhados na redução da violência no trânsito. Seremos recebidos pelo senhor prefeito na próxima sexta-feira em seu gabinete. Temos já uma sessão específica também na Câmara Municipal para tratar da questão e levar propostas de legislação municipal acerca do assunto. Enfim, o CONSEG está tentando aglutinar todos esses atores, todos esses agentes, para que juntos possamos, num primeiro momento, reduzir a violência no trânsito, poupar vidas e, evidentemente, depois tratar de um projeto muito mais amplo, que aí sim preverá com inteligência, com estratégia e com técnica a segurança viária. Depois do intervalo, retornaremos com as suas participações. Aproveite os nossos reclames, ligue e participe, converse com os ilustres convidados, professora Daniela Gurgel, que conhece muito e mais alguma coisa dessa questão, ela que se sente absolutamente à vontade visitando Nova Friburgo, retornará outras vezes, como também meu amigo particular, professor Ricardo Lengruber, multifacetado. Essa foi agora boa, hein? E concorra ainda nesta edição ao sorteio destes 2 prêmios num take só. À direita do seu vídeo, essa charmosíssima bolsa, realmente sensacional, que tem a chancela da Caterines Acessórios para Mulher. E à esquerda do seu vídeo, este kit que promete uma noite inesquecível no Dia dos Namorados. Surpreenda-se, oferecimento da Hot Hill, produtos sensuais, e você pode conhecer toda a linha, todo o catálogo de produtos de ambos os apoiadores visitando seus sites www.hothill.com.br, www.caterines.com.br. Depois do intervalo, retornaremos com a sua participação. Show de imagens, não saia daqui. Puxe o freio de mão, afaste-se do seu controle remoto. Momento Energisa e você. O senhor sabe quais são seus direitos e deveres como consumidor de energia? Ao receber energia elétrica de qualidade, é um direito meu. Mas quando eu tenho dúvida, eu consulto o folheto que eu recebi lá na agência da energia. Tudo direitinho, tudo explicadinho. E essas orientações você também encontra em vários outros canais, como o informativo que vem junto com a conta e o site da Energisa. Assim os clientes ficam sabendo tudo sobre os seus direitos e deveres. Energisa, sempre perto de você. Venha participar da 3ª Corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente, largada no dia 9 de junho no Pavilhão das Artes. Inscrições a R$ 40 no site ativo.com ou na KSL na Ariosto Bento de Melo. Prêmios em dinheiro para as categorias masculina e feminina. Você não pode ficar de fora. Faça a inscrição e ganhe um kit com camiseta, squeeze térmica e eco bag.
Corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente, dia 9 de junho. Apoio Prefeitura de Nova Friburgo. Realização Águas de Nova Friburgo. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Sabe o que a Gazone tem pra você? Móveis planejados, pisos e acabamentos, design de interiores e mais acessórios, toda essa parte de acabamento. Eu priorizo acabamentos sofisticados. Eu encontro aqui na Gazone. Hoje eu tenho um escritório que atende perfeitamente a minha necessidade. Tudo que a minha casa merece. Gazone Planejados e Revestimentos, preenchendo cada metro quadrado dos seus sonhos. Você nunca sabe quando vai precisar de proteção, mas quem tem o Plano SAF está sempre seguro. É a companhia certa nos momentos difíceis. É o melhor parceiro quando você precisa cuidar de sua saúde. O Plano SAF ajuda você a se recuperar, oferece vantagens em estabelecimentos comerciais e a cada dia traz novidades. Associe-se já. SAF, você conhece, você confia. Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos, conectados vamos mais longe. Ele é muito bom, ele está fazendo nesse momento uma passagem de foco. É um cinegrafista criativo, que valoriza inclusive o figurino do apresentador, que nesta noite, talvez por conta do advento muito bom do Dia dos Namorados, esteja especialmente inspirado. Na realidade é um momento de você celebrar a relação entre as pessoas, né? Qualquer que seja o sexo, tá certo? Não faço qualquer discriminação, sou absolutamente tranquilo em relação a este momento. Coloquei o chapéu novamente, aqui eu tiro o chapéu, coloco o chapéu, realmente é uma marca registrada. Para pedir a exibição neste momento de um VT, de uma peça publicitária que foi desenvolvida por Luiz Felipe Torres, que vem a ser filho de Suzy Torres e que foi exibida na 7ª edição do Fórum de Segurança e em outras oportunidades. É um vídeo extremamente interessante e que mostra de uma maneira muito sucinta a realidade do trânsito local. Todas as imagens e todos os locais, eles são do município. Não há nenhuma imagem importada, nada nesse sentido. Este vídeo é genuinamente local, quer seja pelo seu produtor, pelos locais, pelos veículos e, lamentavelmente, pelas vítimas fatais. Vamos acompanhar. Tenho certeza que você foi surpreendido e quer assistir novamente, porque as imagens são impactantes. Peço à nossa central técnica, que está sendo dirigida por Antônio de Pádua Lima Sobrinho, cidadão friburguense, reconhecido pela Câmara Municipal, que repita este material para a sua observação minuciosa e detalhada. Vamos juntos acompanhar novamente.
Realmente, as imagens são mais convincentes do que qualquer outra ação, qualquer outro programa, qualquer outro tipo de iniciativa. Essas imagens, por si só, deveriam nos convencer, mas isso ainda não acontece. E, nesse sentido, consegue continuará trabalhando, perseguindo essa meta de reduzir a violência e poupar vidas. Se ao término do programa tivermos conseguido, pelo menos, poupar uma vida, já se justificou todo o esforço, todo o tempo, todo o envolvimento das autoridades. Não há como nos omitirmos diante dessa realidade. Eu vou iniciar as participações e aí, durante as respostas, vocês vão tecendo outros comentários. Inicialmente, do querido Jorge Plácido de Souza, garoto propaganda de uma determinada concessionária aqui em Nova Friburgo. Muito obrigado pelo presente. Gostaria de pedir que o nosso prefeito, Zuri, e a Isabela que autografassem esse livro, claro, com direito à dedicatória. Certamente o faremos, meu querido, se referindo aqui ao sorteio da semana passada. Participação da querida Jane Siqueira, do Pericê, que também está em processo de canonização, uma vez que atura o querido Pantera há mais de 20 anos. Ela diz o seguinte: outro problema no trânsito é a falta de respeito com os pedestres. Ninguém para que as pessoas possam atravessar. Sugere que o sistema de monitoramento de câmeras para toda a cidade previna essa situação. Passa por aí, Daniela? Passa sim, pela questão da vigilância, que é muito importante. É importante até para a ação dos agentes de trânsito, Zuri. Participação, usa um pseudônimo aqui, Maria Simpatia, do sofrido, largado, maltratado e esquecido, 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Mete parabéns ao apresentador e diz que eu estou muito chique no programa. É fã e diz que eu sou um verdadeiro apresentador real. Assim você me envaidece mais do que eu já estou. Participação de Marcos Lúcio, do Paysandu. Parabéns pelo programa, é excelente. Concordamos. Sugere que seja colocado um sistema de monitoramento de câmeras em cada sinal, em cada faixa para educar e multar. Teria como alguém do CONSEG/CODENF trabalhar junto com a Secretaria de Postura? Isso ajudaria muito Nova Friburgo, professor Ricardo Lengruber. Na verdade, nas reuniões que o CONSEG tem promovido a respeito desse assunto, a Secretaria de Postura, o Coronel Marques, tem participado, tem contribuído. O que a gente percebe, na verdade, é que a Prefeitura Municipal ela tem uma série de limitações em razão do nosso histórico, especialmente limitações ligadas a orçamento e ligadas a pessoal. Esses elementos impedem uma ação mais efetiva e mais imediata, tanto da Altran quanto da Secretaria de Postura. Há, no entanto, uma sinalização muito positiva da parte do prefeito Rogério Cabral em se engajar no projeto e, de fato, organizar o trânsito da cidade. Então, eu acredito que essas ações que dependem, não é, de uma questão técnica, qual é a melhor solução para se fiscalizar mais a questão da faixa do pedestre, do semáforo de trânsito e tudo mais, isso seguramente vai ser feito nos próximos meses, com certeza. Participação de Aloísio Silva, conhecido pela alcunha de Bujão. Pergunta o seguinte: o que os convidados acham da lei penal brasileira em relação ao trânsito? É muito fraca e falha? O que acha de uma lei mais severa, mais rígida, para aqueles que tenham efetivamente causado a morte de alguém, perdendo a carteira para sempre, sem direito a dirigir além da cadeia? Qual é a sugestão? Quem comenta? Daniela. Eu acredito, Zuri, que nós estamos melhorando. A gente vem a cada ano melhorando a legislação e eu acho que o que falta mais é realmente que a lei seja cumprida na sua essência. A punição deve vir. A lei já existe. Na verdade, a gente precisa fazê-la cumprir. Como a maioria das leis no Brasil que não são cumpridas, falta uma única lei, né? Correto? Cumpram-se as leis. Artigo 1º, cumpram-se as leis. Artigo 2º, revogam suas disposições em contrário. Zuri, mas pois não. Nós temos, não só sobre o assunto de trânsito, mas outras matérias, a população insiste
e formadores de opinião na imprensa e outros setores têm insistido no fato de que o maior rigor com as penas, ele é o caminho para a solução de um determinado problema. A mim me parece que essa não é a saída. Infelizmente, nós temos uma população carcerária no Brasil que na sua maioria é de jovens, de 18 a 25 anos, e a gente vai, de certa maneira, comprometer completamente a saúde e a jovialidade da população brasileira se a gente simplesmente aumentar penas. O que há, na verdade, é o cumprimento inteligente da legislação que já existe, né? Automóvel, e me permite aqui, Zuri, a gente aprende desde criança de que o automóvel tem que ser uma espécie de extensão do corpo, mas não é. O automóvel é um objeto distinto do indivíduo que precisa de preparo para ser conduzido por esse indivíduo. E preparo não apenas com o automóvel, mas com todo o trânsito que envolve, que o automóvel está envolvido. Acho que essa é uma questão séria. Sem dúvida. Desabafo de Jonathan Cordeiro Gonçalves. Estou simplesmente esgotado. Hoje simplesmente levei 40 minutos da Estã Metalúrgica a Vermar, que estão dentro do mesmo distrito. Desisti de ir para a faculdade e desci do ônibus da 1001 e peguei do outro lado da pista o ônibus para o Maria Tereza. Simplesmente do Prado ao Parque Maria Tereza, ou seja, depois que ele desistiu e estava retornando, levei 1 hora e 10 minutos, sendo que o ônibus já estava agarrado no trânsito há mais de 1 hora. Ou seja, hoje do centro ao Parque Maria Tereza, 2 horas e 10 minutos pelo menos. Por que causa, motivos, razão, circunstância, aquela bendita ponte dos Maias não está pronta, o que foi abordado aqui na semana passada pelo prefeito municipal. Porque antes de se iniciar a obra da ponte principal de Conselheiro, não se inicia a obra da ponte em frente à UPA? Porque os senhores motoristas não usam da educação e estacionam no ponto de ônibus da padaria em frente à Praça Lafayette Bravo? Ele está bravo também. Horas, não adianta apenas reclamar de ônibus atrasado. Como se manter no horário com um trânsito absurdo desse? E pergunto o seguinte, professora Daniela, como a educação no trânsito pode ajudar a aliviar o caos diário nesse trânsito estressante? Parabéns pelo programa. Como é o nome dele, Zuri? Jonathan. Jonathan. Na verdade, eu estou quase fazendo um milagre aqui, né? Fazer o trânsito de Friburgo realmente fluir. Bom, eu não conheço a cidade efetivamente para dar alguma orientação, mas a gente passa pela cultura da utilização do ônibus mesmo, de melhorar o transporte coletivo. A mobilidade urbana é um assunto que tem sido amplamente debatido. O que as pessoas precisam é deixar o carro em casa e utilizar o transporte coletivo. A rua não vai aumentar, o número de carros tende a crescer. Então, ou a gente entende que o transporte coletivo tem que ser melhor, mais eficiente, mais confortável e mais barato, ou realmente daqui a alguns anos ninguém anda, ninguém transita mais de carro. Participação de Francisca Maciel, daquele distrito. Os motoristas não respeitam a faixa de pedestre. Em Conselheiro Paulino, atravessar a rodovia é quase uma missão impossível. Participação de José Nilson Euterpe da Silva, que estava hoje conosco na reunião no Batalhão da Polícia Militar. Parabéns à professora Daniele e ao professor Ricardo. As informações estão contribuindo muito com o Consegue. Pergunta se essa iniciação das crianças, as instruções para o trânsito não deveriam começar bem cedo, aos 7 anos. Eu prefiro que o professor Ricardo responda. A preferência é sua. A preferência é minha. Eu entendo que o currículo escolar ele está absolutamente cheio de responsabilidades, de compromissos, Nilson. E certamente a gente tem alternativas para começar mais cedo, sim, projetos de educação para o trânsito, mas não necessariamente exclusivamente para o trânsito. Há uma série de outras noções de civilidade, de convivência, de sociedade, que devem ser começadas mais cedo, exatamente para poder que, quando for tratada a questão do trânsito, no momento oportuno, ela possa ter um resultado mais bem sucedido. E, Zuri, eu queria tocar numa questão, não é o motorista que não respeita a faixa de pedestre simplesmente. Hoje nós saímos da reunião e brincávamos, né,
por uma rua principal da cidade, que absolutamente ninguém respeita a faixa de pedestre, né? Não o motorista, como também o pedestre. Então, se você tem, por exemplo, uma Avenida Alberto Browne, em que pedestres atravessam em toda a extensão da avenida, para o motorista fica, inclusive, difícil decidir onde parar para respeitar que o pedestre atravesse. Então, a cultura, na verdade, é uma cultura do trânsito, que envolve tanto motoristas quanto pedestres. Todos somos atores desse sistema. Participação de Deise Lopes, também de Conselheiro Paulino. Parabéns ao programa. O trânsito de Conselheiro Paulino parece outro se comparado com o do município. Participação de Aili Muniz. Se no táxi em São José dos Campos é obrigado o uso de cadeirinha. Já esteve na cidade, se referindo a São José dos Campos. E o trânsito de lá realmente é outra situação. O táxi a criança pode ser transportada fora dos equipamentos de proteção, mas isso é uma questão legal. No Brasil, nem o transporte escolar, nem os táxis, nem o transporte coletivo, os ônibus, efetivamente, não são obrigados a ter os equipamentos de proteção para a criança. Participação de Maridélia do Centro. Apesar de o prefeito não estar hoje no programa, porque realmente seria pela terceira vez consecutiva, a agenda dele não permite. Quer deixar um recado. O prefeito afirmou que o aumento salarial do antigo quadro da prefeitura seria de 137%. O que acontece é que os funcionários não têm aumento há 11 anos. Fica registrada a sua reclamação. Participação de Carlota Werneck Pimentel, do Centro, a cidade inteira ligada no programa Cidade Real. Boa noite a todos. Desculpe eu discordar dos convidados quanto à questão da educação no trânsito. No meu ponto de vista, não falta só educação, falta punição. Infelizmente, o motorista não vai respeitar a legislação de trânsito enquanto não doer no bolso dele. Falta fiscalização. Se colocarem câmeras nos sinais e nas vias de nossas cidades, as autoridades vão ver a quantidade de avanço de sinal, paradas em cima da faixa de pedestres, automóveis em velocidade incompatíveis com as vias urbanas, enfim. A prefeitura reclama da falta de dinheiro. No momento que ela começar a multar, vai encher os cofres públicos, porque a quantidade de infrações são absurdas. Professora Daniela. Zuri, o trânsito tem um tripé. Esse tripé une fiscalização, engenharia e educação. Então, as três medidas têm que ser tomadas, sim, concomitantemente. Participação de Alessandra Pereira, do bairro do Pericê. Está bem formada. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a querida Maria Betânia, mãe do professor Ricardo Lengruber, pelo aniversário que ocorreu no dia 30 de maio. Muito obrigado. Enfrento... Se a Betânia não estiver assistindo, eu transmitirei. Certamente. Diz ela o seguinte: enfrento problemas como motorista e pedestre. Gentileza gera gentileza? Deveria. O Código de Trânsito dita que considera-se trânsito a utilização das vias, às vezes a tela some, por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O horário em Nova Friburgo de carga e descarga não é respeitado. Animais são atropelados. Faixa de segurança, pessoas atravessam temerosas, pode surgir uma moto em velocidade alta, por exemplo, mas o maior absurdo presenciei. Precisamente no dia 27/5, meu filho tinha horário agendado com o dentista. Parei numa vaga da Avenida Alberto Browne com o ticket de estacionamento devidamente preenchido. Mas ao retornar, tive que procurar um agente da Ultran que prontamente apitou até que aparecesse o motorista que abandonou literalmente o carro em fila dupla. Detalhe, era da prefeitura, de um município vizinho, carro oficial. Argumentei sobre o abuso de poder e ouvi muito daquele que conduzia o carro e ainda dificultou minha saída para aproveitar a vaga. Estava acompanhado de meu filho de 7 anos, que nem me deixa ultrapassar o sinal amarelo. O meu José Vitor, de 6 anos, também não. Naquele momento, infelizmente, achei mais vantajoso também estacionar em fila dupla. Eu só tenho a lamentar.
realmente. O curioso, Zuri, nesse tipo de depoimento é que nós estamos criando uma situação absolutamente insustentável com relação ao trânsito. As Sem pessoas dúvida. vão se queixando, vão se desgostando com a questão, e aí violência gera violência. Da mesma maneira que gentileza gera gentileza, esse é um círculo vicioso que a gente tem que interromper. Perfeito, perfeito. Participação de Elaine Nascimento, do bairro de Olaria. A cidade inteira ligada no programa Cidade Real, e a participação do público feminino é o diferencial do programa Cidade Real. Até porque as telespectadoras do programa Cidade Real são inteligentes, algumas inclusive atraentes. Essas qualificações têm me custado algumas reprimendas, mas eu não posso faltar ao meu público fiel das segundas-feiras. Parabéns à professora Daniela, realmente ela é uma profunda conhecedora da causa. Participação de Elaine Lima. Boa noite, estou adorando o tema de hoje e muito sucesso pelo programa. Tá certo, minha querida Elaine? Que não satisfeita, acrescento o seguinte. Boa noite. O trânsito de Nova Friburgo é uma vergonha, tenho que falar. Estou adorando o programa. A sensação das pessoas, professora, é nesse sentido. Participação de Anderson Muniz, do bairro de Olaria. O programa está ótimo. Nunca tivemos um prefeito que assumisse a solução para o trânsito, professor. Realmente essa questão é tão complicada que não se consegue efetivamente adotar as soluções que são necessárias? O problema, sem dúvida nenhuma, é complexo. As soluções passam por ações multidisciplinares, ou seja, de diferentes origens. Agora, é preciso que a gente entenda também o seguinte: Nova Friburgo passa, nos seus últimos 20 anos, por uma experiência de decadência econômica, de empobrecimento muito grande. Mas, curiosamente, a frota de veículos do município, nesse mesmo período de tempo, aumentou de maneira espantosa. Isso por causa do acesso ao crédito, abertura da economia, etc. Então, é muito curioso isso. Em Nova Friburgo, nós fomos empobrecendo e os investimentos públicos, municipais, estaduais e federais, foram praticamente nulos no município. Qual foi a última grande obra em termos de engenharia, de trânsito, viária no município? Foi a Via Expressa, e isso já tem praticamente 20 anos. Não é? Mas, em paralelo, a frota aumentou e aumentou muito. Inclusive, uma frota de veículos cada vez mais possantes, andam mais rápidos. É verdade. Atrelado a motorista cada vez mais irresponsável, a gente tem uma combinação absolutamente desastrosa. Explosiva. Muito bem, vou registrar aqui por último a participação novamente de Jorge Plácido de Souza. Meu querido amigo Zuri, primeiro gostaria de saber como faço para receber aquele espetacular livro que gentilmente fui presenteado na semana passada. Meu caro amigo, você pode me procurar pessoalmente na minha empresa, que lhe cederei um exemplar, e a empresa fica localizada ali na rua Moisés Amélio. Enquanto isso, eu tento recuperar o seu e-mail. Que interessante, a internet faz isso, né, Isabel? O operador. E ele acrescenta o seguinte: uma situação que muito me preocupa no trânsito de Nova Friburgo são aqueles blocos de cimento amarelos que a Altran usa para fazer a divisória de vias. O fato é que esses blocos são colocados de forma que propiciam retornos perigosíssimos de motos ou mesmo carros entre eles. Não seria ideal que entre esses blocos fosse transpassados canos ou vergalhões? Minha mãe do céu! Para evitar esses retornos que ainda provocarão um grave acidente? Vide essa situação ali nas avenidas Matos Fontes. Gostaria de saber a opinião sua e do Ricardo. Meu amigo, é uma questão que envolve engenharia de trânsito e aí precisa ser estudada tecnicamente. Mas ele também pede a sua opinião. Não, a minha opinião é exatamente essa. A gente precisa que pessoas conhecedoras do assunto tomem as decisões a respeito desse assunto e executem essas ações. Eu tenho notícias que a Prefeitura Municipal, junto com a Altran, está em processo de contratação de uma consultoria especializada nessas questões relacionadas à engenharia de tráfego no município. Então, eu me limito a não dar opinião sobre vergalhão, etc., porque me parece intuitivamente que não é a solução mais adequada. Mas concordo contigo que aqueles tijolões também de concreto não são o ideal, até porque eles se movem e ficam muito vulneráveis a batidas e coisas semelhantes. Participação derradeira agora às 23h13. Parece aquele locutor da Rádio Relógio, né?
Prezado Zuri, trabalho em Conselheiro, próximo à loja de material de construção, há exatamente 2 anos e meio. E hoje, dia 3 de junho, foi o pior dia dessa caminhada. Ao sair da loja às 18 horas e 25 minutos, cheguei ao meu itinerário às 19 horas e 10 minutos, Universidade Estácio de Sá. Meu serviço é próximo à obra da Ponte dos Maias e vejo que a execução do serviço da empresa Tecnosolo é muito lenta. Esta obra está atrasada há bastante tempo e não só as obras, mas como os buracos da rua Eugênio de Almeida Maia e Antônio Luiz de Souza Maia dificultam ainda mais o serviço. Espero que essa ponte reabra o mais rápido possível e a população de Conselheiro e adjacências sejam beneficiadas. Observação. Fiz o trajeto do meu serviço à faculdade em 45 minutos. Em outros dias faço em 20 minutos. Durou esse tempo porque tenho moto. Se fosse de carro, eu desistiria de ir à faculdade. Muito bem, precisamos encerrar entendendo que conversamos sobre esse assunto de utilidade pública. Certamente este tema ele está permanentemente na grade do programa Cidade Real, por entendermos que ele envolve toda a população, basta ver as participações. Querida Daniela, vou nesse momento beijar a sua mão e agradecer a sua presença. Foi muito bom tê-la aqui nesta segunda-feira, desde as primeiras horas da manhã até quase o início de terça-feira. Volte sempre, você foi de uma competência muito grande e colaborou significativamente para o nosso programa de redução da violência no trânsito. Zuri, eu que agradeço o convite do Conseg, o seu convite aqui para participar do Cidade Real, e quero dizer que eu estou à disposição e desejo a Friburgo um enorme sucesso. Confio muito nos friburguenses e tenho certeza que essa realidade será mudada. Certamente. Professor Ricardo Lengruber, sua despedida monossilábica. Zuri, muito obrigado pelo convite novamente. Só queria me dirigir aos telespectadores desse programa, que tem uma audiência maravilhosa. É importante, a gente sabe dos problemas que a cidade tem, a gente experimenta esses problemas todos os dias, a gente teve relatos hoje aqui de problemas no trânsito, a chuva certamente complicou a nossa vida no dia de hoje. Mas é importante que a gente participe para tentar modificar essa situação. Se a gente ficar simplesmente reclamando da situação e não arregaçar as mangas para trabalhar pelo bem público, que é a nossa cidade, nós não vamos conseguir avançar muito. É um chamamento a todos os nossos concidadãos. Sem dúvida. Quero ressaltar que na próxima segunda-feira o deputado federal Glauber Braga para prestar informações do seu mandato, como também verificarmos de que maneira ele pode se inserir nesta questão. Segunda-feira próxima estaremos com o deputado Glauber Braga. Eu preciso desse microfone, querido. Aqui quem sabe faz ao vivo, tá certo, Adela? Você também. Rapidamente, quem quer assistir já amanhã a reprise do programa Cidade Real, como pode fazê-lo? O programa Cidade Real vai amanhã para a rede do YouTube, é só clicar lá, Programa Cidade Real, você vai ver todos os programas, o de hoje e os passados também. Quem perdeu qualquer edição ou quiser compartilhar, os programas estarão disponíveis no YouTube. Certo, Zuri? Posso deixar os meus agradecimentos? Momento de gratidão do programa Cidade Real. Primeiro eu quero agradecer a Eliane, que aceitou o nosso convite, veio aqui assistir o programa Cidade Real ao vivo. Obrigada pela sua presença, querida. Um abraço também para o senhor Humberto Damascena, ele é da Associação Amigos da Serra. Disse que está esperando a sua visita lá e não perde a oportunidade de assistir o Cidade Real. Um abraço também para os amigos da Oficina Mated. Disseram que adoram o seu programa. Todo mundo na terça-feira só comenta o Cidade Real. Que beleza, Isabel! A Eliane Lima, que mandou um recado aqui pelo Facebook agora há pouco, dizendo que adora o programa Cidade Real. E nosso beijo de parabéns hoje vai para o senhor Nilton Siqueira, do Parque Maria Tereza. Ele está na nossa audiência. Obrigado, querido, e parabéns. Muito bem. Isabela, vamos agora partir para o sorteio. Vou pedir a Daniela que retire uma participação que vai receber este kit que eu vou me conter para o Dia dos Namorados, oferecimento da Hot Rio, porque você já me oportunamente orientou nesse sentido. Certo. Vai para a senhora Carlota Werneck, que mandou um e-mail hoje para o programa Cidade Real. Sem dúvida. E agora vamos ao sorteio do objeto de desejo das 15.727 mulheres que nesse momento assistem o programa Cidade Real.
Saiu para a senhora Elaine Lima, que mandou sua participação via internet. Obrigada, Eliane. Eu adoro quando as mulheres são as sorteadas, Isabela. Eu adoro porque elas participam, prestigiam e mostram o seu carinho conosco. Muito bem, precisamos encerrar agradecendo aqui a Deus, Santa Rita, protetora das causas impossíveis, e acrescento aqui também São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, que celebrará seu dia no próximo dia 25 de julho. Meu aniversário. Seu nome deveria ser Cristóvão. Que Deus nos proteja e que nos acompanhe neste sistema extremamente delicado. Cuidem-se bem e até a próxima edição. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.